para defender a reforma agrária se transformou no aparelho de natureza político-partidária a promover o tumulto no campo, violência, rasgando a Constituição e substituindo a lei pela prática da anarquia absoluta, destruindo propriedades rurais. Isto nos leva a imaginar que, diante do futuro que se nos apresenta, de prosperidade em razão das potencialidades econômicas que possuímos, e aliás, ao viajar pelo Brasil e conhecer mais de perto essas potencialidades econômicas, nós nos assustamos com o contraste gritante que existe entre a riqueza nacional e a pobreza humana que habita neste chão pátrio. Como é que é possível admitir 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, vivendo numa nação próspera, rica como a nossa? A autocrítica tem que ser feita pelo mundo da política, independentemente de siglas, independentemente de nomes. Há que se reconhecer o fracasso dos governantes. Os governantes fracassaram. Não foi o agricultor, não foi o trabalhador, não foi o povo brasileiro. O fracasso é do desgoverno que assolou o país nos últimos anos e nos empurrou para essa desarrumação geral, para esse caos administrativo. Há que se tomar providências com a adoção de uma política agrícola, mas a política agrícola tem que ser política de Estado. A política agrícola tem que considerar que a agricultura está adstrita a quase todos os setores da administração pública. Não há como formatar uma política agrícola sem considerar a infraestrutura. Há ocasiões em que o custo da produção é debitado em 30% para o transporte por ausência de infraestrutura. Então, se nós considerarmos infraestrutura, logística, portos, tecnologia, inovação, se nós considerarmos, enfim, os avanços tecnológicos necessários, a questão dos tributos, nós vamos chegar à conclusão que o grande ministro da Agricultura tem que ser o presidente da República. Lá, imagem, você que é ministro atual, você tem que ser o coadjuvante do grande ministro da Agricultura, que tem que ser o presidente da República. Se a agricultura é essa prioridade, se a agricultura é essa grande oportunidade que o país tem de buscar prosperidade, é evidente que o grande ministro tem que ser o presidente da República, e por isso não admite que alguém, como candidato, se apresente e diga: eu não entendo de agricultura, nunca plantei feijão, mas eu vou escolher um ministro da Agricultura que entenda. Não basta. O ministro da Agricultura depende do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, do Ministério dos Transportes, do Ministério de Minas e Energia, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Portos, enfim, depende basicamente do Ministério da Educação, de Ciência e Tecnologia, depende, enfim, de praticamente todos os setores da administração pública. Depende até da Petrobras. O presidente da República, por decreto, autoriza o presidente da Petrobras a reajustar o preço dos combustíveis a todo momento. Não pode. Tem que passar pelo presidente da República, que tem a obrigação da visão global do que ocorre na administração pública, com consequências inevitáveis para a sociedade brasileira. Obviamente, o agricultor lá no campo é atingido quando há aumento do preço do óleo diesel, do gás, e certamente isto alcança não só a produção rural, não só os transportadores, mas o consumidor, já que o repasse é inevitável para o preço final dos produtos. Então, obviamente, a política agrícola tem que ser uma política de Estado.
a ser liderada, especialmente nesse presidencialismo de muita força, onde as reformas essenciais só ocorrem quando o presidente da República assume a liderança do processo, especialmente nesse sistema vigente, há que se adotar como política agrícola o caminho da política do Estado, liderado especialmente por quem preside o país. Nós falamos na questão da infraestrutura, que passa, obviamente, pelo transporte ferroviário, e nós estamos muito distantes das nossas necessidades. Ao que sei, a última ferrovia construída com dinheiro público no Brasil foi a ferrovia que construímos no Paraná, a Ferroeste, que vai de Cascavel a Paranaguá. E depois disso, apenas obras paradas, não concluídas e superfaturadas, lamentavelmente, no campo da corrupção presente. Apenas 20% de transporte ferroviário, sendo que em outros países, como os Estados Unidos, isso se eleva extraordinariamente. Mas temos também as hidrovias. Temos 12 mil rios cortando o nosso solo, temos rios navegáveis. Para o transporte a longa distância é, sem dúvida, o mais adequado. E nós temos 20%, sendo que para o agro, apenas 12%. Temos uma faixa litorânea de mais de 9 mil quilômetros, enquanto os Estados Unidos alcança 41% do seu transporte através de hidrovia. Do agro, nós alcançamos apenas 12%. Se nós trabalharmos providências para promover a navegabilidade de rios navegáveis que temos, nos equipararemos ao nosso principal concorrente, que é os Estados Unidos, com certeza. Isso tem que ser uma proposta de governo. A agilidade nos portos, a lei dos portos, ainda não foi consagrada para, com eficiência, permitir os investimentos públicos e privados que proporcionem a redução dos custos da exportação. Eu não quero me prolongar demais, então vou colocar apenas algumas questões que eu considero mais essenciais. E eu creio que é essencial mudar o viés da relação diplomática no Brasil. Nos últimos mandatos, optou-se por uma relação diplomática e comercial, como consequência, com países de ditaduras corruptas e sanguinárias, ou com ditaduras incompetentes. Optou-se por países do terceiro mundo, onde governantes boquirrotos praticam muitas vezes a violência contra os seus povos. E deixamos de mirar os países do primeiro mundo, especialmente da Europa e da Ásia, mesmo sabendo que 51% da população do planeta vive no sul e no sudeste da Ásia. Portanto, um mercado consumidor excepcional. O que eu estou advogando é que o presidente da República tem que assumir uma postura de liderança junto aos países emergentes para somar forças e convencer os países mais avançados do mundo, os países do primeiro mundo, a estabelecer uma relação comercial mais democrática e solidária. Até porque, por uma questão de inteligência, não pode inibir o crescimento desses países emergentes, já que se constituem em extraordinários mercados à sua disposição. Por isso, eliminar barreiras alfandegárias e não alfandegárias certamente levará ao ganho dos produtores nacionais. Certamente proporcionará uma agricultura mais próspera no Brasil e um país mais rico.
especialmente agora, quando o mundo necessitará de uma produção maior e deverá contar, sobretudo, com essa contribuição extraordinária do nosso país. No plano interno, nós exportamos bem, obviamente, mas com uma exportação mais localizada em produtos já de conhecimento internacional, de reputação internacional, através de tradings e grandes empresas. Nós exportamos soja, exportamos café, exportamos a carne bovina, suína, de frangos, exportamos laranja, o suco de laranja, enfim. Mas podemos exportar mais e devemos desmistificar a ideia de que as cadeias pequenas da produção estão impedidas de exportar. A exportação não é algo assim tão complicado que possa impedir que cadeias médias, micro, médias e pequenas possam realizar exportações de produtos que agregam valor à economia, como, por exemplo, os compensados de carne, o couro trabalhado, tecido, café solúvel, café torrado, enfim, são produtos que agregam valor à economia e que podem ser, sim, exportados no âmbito da cadeia produtiva micro, pequena e média. Enfim, segurança jurídica, para encurtar a conversa, a segurança jurídica. A propriedade privada é intocável, isso é inarredável para quem quer um país do empreendedorismo, quebrando os equivocados preconceitos do século passado, paradigmas do século passado, do início deste século. Temos que ser liberais na economia, estabelecer a liberdade de empreender, a liberdade de produzir, a liberdade de consumir. E para isso é fundamental a segurança jurídica. Quando um governo permite a invasão e, além de não determinar a reintegração de posse, não executar determinação judicial de reintegração de posse, ainda admite promover reforma agrária em área invadida, é porque nós não temos realmente segurança jurídica. Então, isso tem que ser definitivo, isso tem que ser compromisso inarredável. A propriedade privada é intocável e não se admite, em hipótese alguma, a violência da invasão à propriedade pública. Eu quero agradecer a presença de todos, né? Estou vendo ali o presidente da Federação de Indústria lá do Paraná, os deputados do Paraná e outros estados, o Chico Maia, que vem lá do Mato Grosso do Sul, para dizer que, se eu for presidente da República, evidentemente, essa é uma tarefa que não é fácil, é preciso superar enormes dificuldades, os obstáculos estão à frente, é preciso quebrar paradigmas, mas certamente a agricultura será prioridade indiscutível, absoluta, não porque se trata de uma promessa eleitoreira, mas se trata de reconhecer a importância que tem o agronegócio para o desenvolvimento desse país. Eu não tenho nenhuma dúvida que, se nós valorizarmos a agricultura e o agronegócio e realmente priorizarmos como se deve, o Brasil vai dar um salto de qualidade em matéria de desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Nós temos ainda 40% da área agrícola nacional, meu caro Moca, 40% da área agrícola não explorada produtivamente. Apartemos a área de preservação ambiental, ainda temos 40% da nossa potencialidade agrícola não explorada.
Então esse é um país pródigo. Deus foi generoso conosco. Além das belezas naturais que encantam a humanidade, as potencialidades econômicas que promovem também a inveja universal. Nós vamos continuar preservando, sim, que é do nosso dever, mas vamos continuar produzindo e vamos oferecer liberdade para que se produza cada vez mais no nosso país, porque essa é a nossa vocação e nós não abdicaremos dessa vocação e desse destino. Muito obrigado a todos, eu me coloco à disposição se eventualmente